Boa noite, pessoal. Olha o Renan. Vamos acenar para o Renan. Mais uma live, mais um momento de troca, de aprendizado. Esperando aqui meu convidado chegar, o Diego Rimoli. Olha o Diego aí. Vamos acenar. Vamos lá. Pessoal chegando. Olha ele aí. Fala aí, tá me ouvindo? E aí, tô te ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Samanta, quanto tempo? Marcela. Pessoal chegando, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, Diego. Beleza, E aí, beleza. como é que tá o Enzo? Como é que tá a Renata? Tá bem, tá bem. Eles estão frenéticos, né? O Enzo dentro de casa nessa quarentena, mas a gente vai levando, né? Imagina. Pelo menos E aqui tem Renata tá espaço para bem? brincar. Renata, saiu o teste dela, né? Ah, De Covid e deu negativo. ai, que Mas bom. vou te falar que ela O acabou que problema é que o tempo foi tão grande de demora para chegar o teste, né, chegar o resultado, que ela acabou ficando 15 dias em quarentena. Então, se pensar bem, era melhor ela ter tido Covid e não ter tido é reação. verdade. Pelo menos se livrava, né? Pelo menos se livrar. Mas É. enfim. A iluminação tá boa? Neide. Tá um pouquinho escuro. É melhor até você ficar um pouquinho mais pra frente, é. É. É, tá um pouquinho escuro. Pierre, meu amigo, você tá aí? É porque a luz estava muito forte aqui, eu dei uma apagada. Cátia Leite. Cátia Leite, saudade da Cátia Leite. Sheila sempre presente. Pessoal chegando. Samera. Samera sempre presente. Tem uma galera aí que é Firme, frequente. né? Firme, tá sempre aí. Tô botando as coisas aqui para eu conseguir ficar mais alto. Calma aí. Tá bom. Ah, pronto. Agora foi. Tá enquadrando aqui. Saudades, Catita. Só águia, é isso aí. Bom, pessoal, já vamos apresentando o trabalho. Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu sempre falo, é um prazer enorme estar aqui nesse momento com vocês, que é um momento que a gente faz essa troca de experiências e digo para vocês, eu tenho aprendido muito a cada live, a cada momento que eu estou aqui, é uma ficha que cai, é um aprendizado novo, porque cada um que vem tem uma história diferente para contar e aquela história sempre tem um pedacinho da gente embutido ali. A nossa proposta é falar um pouquinho, né, sobre o que a PNL fez pela nossa vida. Às vezes eu falo com as pessoas que é um final de semana transformador, são 34 horas, e muitas pessoas duvidam. Como pode num final de semana a gente mudar tanto? Então nada melhor do que trazer pessoas que passaram por essa experiência e que tiveram suas mudanças. Mas mais do que isso, elas vêm também contar um pouco da sua história, como que ela chegou na PNL, o que isso trouxe de valores para a sua vida pessoal e profissional. E algumas pessoas, como o Diego, por exemplo, deu, né, um prosseguimento nessa história. Ele fez vários cursos, né, fez o curso de formação em PNL, hoje ele é practitioner em PNL, e mudou muito a vida dele em vários aspectos, e ele vai contar essa história pra gente. Então, Diego, seja muito bem-vindo, se apresenta e conta pra gente como é que foi esse início, como é que você chegou na PNL. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Por estar aqui. Vamos lá. Na verdade, eu fiz o DL, né? Como primeiro curso, como a grande maioria das pessoas, né? E quem fez, na verdade, o curso foi a Renata, né? Minha esposa. E aí, na época a gente namorava, não estava nem casado ainda. E aí eu percebi algumas mudanças nela e tal. E ela falou, cara, você tem que fazer um curso que eu fiz, um treinamento muito legal e tal. Só que na época eu estava trabalhando final de semana direto, pelo fato do meu trabalho ser muito final de semana, e eu não estava conseguindo fazer, né? Só que assim, eu nunca tive uma coisa engraçada, que o pessoal tem um bloqueio em ir para o DL, muitas vezes, né, pelo fato de ser uma coisa que ninguém pode contar o que acontece lá dentro, né? Senão estraga o treinamento da pessoa, aquela história toda. E aí ela não me contava, só que eu não tinha, assim, menor problema em ir.
né? Eu gostava realmente de treinamento em geral, sempre fui viciado em treinamento. Eu falei, não, vamos fazer. Aí eu fui, até na época eu fui com o Bugica, né? Bugica que trabalhava na equipe. Aí ele me ligou, eu falei, Bugica, eu não tô te enrolando, eu não posso esse próximo final de semana, me diz qual final de semana que vai ter. Aí ele, não, a gente não sabe e tal, quando souber a data, eu falei, tá, quando você souber, me diz. Aí calhou que uma vez ela falou e eu fui, né? Mas eu brincava muito, né, com o Renata, né, que eu falava que antes de conhecer o DL, na minha ignorância, né, não sabia o que era, aí falava, isso aí é uma mistura de encontro de igreja, que não pode contar o que é, né, com Herbalife, porque você vem desesperadamente e acredita no produto, né. Então ela falou, você tem que fazer. Eu falei, cara, mas eu não estou enrolando, juro por Deus que eu não estou enrolando. Enfim, aí eu fiz o treinamento e foi isso. E aí, a partir daí, eu tive o primeiro contato com a PNL e aí virou a página, né? Virou a página como da grande maioria das pessoas, se não 100%, 99,9% das pessoas, né? Virou a página, eu me apaixonei pela ciência, né? Pela PNL em si, e aí eu comecei a correr atrás de outros treinamentos depois disso, né? E como é que foi, Diego, para você, assim, a estrutura mesmo do DL? O que o DL impactou você para ter mexido tanto assim? Vamos lá. Na verdade, eu fui, como eu já tinha uma experiência na área executiva, né? Eu já vinha de uma grande multinacional, já tinha os meus negócios próprios, na verdade já não trabalhava mais nessa multinacional, já tinha aberto meus negócios. Eu sempre estava em busca de conhecimento empresarial, né? Conhecimento profissional e tudo mais. Então, assim, por isso que eu disse que eu gostava tanto, eu gosto até hoje de fazer curso. E eu fui com essa intenção, né? De simplesmente aprimorar profissionalmente, né? Aprimorar a parte de desenvolvimento pessoal como líder, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, liderar equipes, né? E quando eu cheguei lá, né? Aí eu percebi que, na verdade, o baque foi que, assim, não adiantava eu me aprimorar na parte profissional se eu não tivesse um conhecimento da minha parte pessoal, um autoconhecimento, uma autoanálise, autocrítica e tudo mais, né? E foi nesse momento que eu falei assim, caramba, assim, é como se pulasse de fase, né? Você está tentando escrever um livro, mas você não completou a alfabetização. Mais ou menos isso, né? Que a base da estrutura, a base do triângulo, não estava resolvida bem comigo. Não que eu fosse mal resolvido, muito pelo contrário. Mas você começa a descobrir coisas que impactam diretamente na tua área profissional, na tua área familiar, né? Com os teus amigos e tudo mais. Então, assim, o primeiro impacto do DL em si, para mim, foi esse, né? Foi esse eu falar assim, calma, eu tenho que me resolver para eu tomar as decisões profissionais, para tomar as decisões que realmente eu preciso. Tá me escutando? Porque tá travando para mim. Não, tô te ouvindo bem, Tá. Então, assim, a principal mudança foi essa, né? E aí, daí em diante, vieram inúmeras outras mudanças, que aí você vai tomando conhecimento, né? Então, eu acho que essa parte pessoal minha, né? De resolver a minha vida primeiro, para depois pensar nos passos profissionais que eu tinha que fazer, ou pelo menos resolver o meu eu, né? Meu interior. Eu acho que esse foi o primeiro passo, né? E aí depois eu fui fazendo os outros, e aí você vai entendendo como funciona a estrutura toda da PNL, né? Aí você fica viciado estudando e se observando e observando os outros e tudo mais, né? Então, assim... eu digo muito que quando a gente sai do DL, a gente sai ouvindo mais, enxergando mais e sentindo mais. E o fato de você abrir essa visão, você começa a perceber que tem muita coisa dentro de você que nem você sabia. Exatamente. E que não estava te levando a um resultado. E aí você quer mais, né? Que foi o seu caso, né? No caso, uma coisa que eu percebi também, muito forte, que aconteceu, que eu sempre tive uns posicionamentos muito... como pode dizer, muito forte, né? Um posicionamento assim de, eu acho uma coisa, eu corro atrás daquilo, é aquilo, e eu acredito naquilo ali como a verdade do mundo e vou atrás, né? E além do DL ter me ajudado, ele conseguiu me mostrar que
ver do lado de fora, não ver com os meus olhos, e sim ver com olhos de um terceiro ou com olhos da pessoa que você está lidando e tudo mais. Então, assim, esse desenvolvimento do entendimento de como as pessoas pensam, né, que é o famoso mapa, né, que a gente fala tanto, né, que mapa não é território, né, isso eu acho que também assim, foi um grande passo profissional. Aí eu já falo assim, que eu mudei uma parte pessoal minha, mas aí eu transformei a minha parte profissional, aprimorei minha parte profissional. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei muito com o público, né? Então, eu tenho bar, tenho boate, né? Boate, eu tenho a produtora de eventos, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com aglomerações de pessoas, com público, com muitos problemas ao mesmo tempo, você tendo que resolver. E muitas das vezes você lidar, né, bate de frente com uma situação que a pessoa está extremamente chateada, nervosa, agressiva e tudo. E antigamente eu via isso como assim, cara, pô, tá faltando com respeito, isso não pode, para conseguir alguma coisa fala direito primeiro, aquela coisa toda que é o normal, né, que a grande maioria das pessoas pensa. E quando eu saí do DL, saí do Águia, e fui fazendo, né, fiz o pratinho e tudo, isso já mudou, porque as pessoas vinham, né, e até o nosso gerente que trabalhou com a gente há anos, ele falava, cara, você tem estômago de quê? Porque a pessoa está aqui em cima de você e você está assim, tranquilona, zen. Eu falei, cara, mas não adianta, porque assim, ela não está descontando, ela não tem raiva de mim, ela nunca me viu na vida. Entendeu? Ela está com raiva de alguma situação, então assim, deixa ela falar, vamos ver e a gente resolve, né? Então assim, vou te dar um exemplo, né? Logo que eu saí do DL, a gente foi pra boate, né? E aí deu um problema com o aniversariante lá. O aniversariante entrou, não lembro qual era o problema, mas deu algum problema com o aniversariante. E ela saiu, a menina saiu falando, e eu só escutando, né? Aí, quando ela acabou, ela falou, e aí, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, primeiro, eu queria dizer que você tem toda a razão. Aí ela já ficou assim, falou assim, pô, como assim? Eu tenho toda a razão, você não vai brigar comigo? Você... Eu falei, segundo, que mais importante de tudo, feliz aniversário, porque o teu dia, né, é um dia muito especial e tudo. E terceiro, mais importante que você, são os teus convidados. Aonde eles estão pra gente resolver o problema? Aí ela já se sentiu assim, caramba, né? Aí a gente resolveu o problema dela e no final ela veio agradecer e falou assim, cara, eu queria te pedir desculpa pela forma arrogante, prudente, não sei o que eu falei contigo. Eu falei, não, tá tranquilo, acho que você estava naquele momento e tal. E aí eu percebi que a gente conseguia fazer mudanças só na forma de falar com as pessoas, na forma de lidar e entender a necessidade das pessoas. Né? Esse que é o mais importante, né? Exatamente, então, assim, a Samira está falando aí, comunicação assertiva. Hoje eu estava até estudando aqui, né, e estava lembrando que eu falo sempre isso, a programação neurolinguística, ela é uma das mais potentes ferramentas de comunicação. Né, você se comunica com você internamente, que é uma comunicação intrapessoal, e uma comunicação externa que é, né, essa comunicação com o mundo e com as pessoas. E se você se comunica bem, você consegue ter um resultado bom na sua vida, com relacionamentos, né, com vendas. Tudo isso faz com que você tenha um resultado grande. Agora, se a minha comunicação é truncada, se a minha comunicação é mal feita, se eu não penso antes para me comunicar, o que você fez ali? Você parou e pensou, analisou para depois fazer. Agora, se você sai fazendo igual um rolo compressor, você ia, né, perdia de repente a cliente, não ia ter o resultado que você desejava, e ali você conquista muito mais aquela pessoa, seja ela um cliente, seja ela um amigo, e com isso a sua vida é muito mais tranquila, né? Você tem um resultado muito melhor. Porque o que adianta a gente ficar o tempo inteiro em conflito? E uma das partes mais fortes da programação neurolinguística, você fez o Practitioner sabe disso, que é o metamodelo da linguagem, é a gente saber se comunicar, e também extrair essa comunicação do outro, porque não é só o que a gente fala, é a forma que a gente está falando. Será que o outro está me entendendo? Né? Será que eu estou conseguindo também ouvir o outro da forma adequada e entender? Então, não só uma comunicação assertiva, mas uma escuta consciente também. E isso muda toda uma estrutura. Então, isso é fundamental, isso muda consideravelmente a nossa vida. E você falou uma outra coisa aí também fundamental, né, que a gente sempre fala, se você pegar todas as pressuposições da PNL e tirar só a primeira, que é mapa não é território, e você entender
a sua vida já tem uma grande mudança, né? Já muda. O Já Rafa, muda que muito. tá online aí, a Rafa, que está online aí, pelo menos ele estava até então, eu lembro Rafael até hoje Mota. quando... Isso, Rafael Mota. Ragnar. Rafael Mota não, Ragnar. Ragnar, agora é Ragnar. É, agora é Ragnar. Quando eu voltei do Practitioner, eu lembro até hoje, eu voltei do Practitioner, a gente se encontrou no Bendito, ele falou assim, quero falar com você. Eu falei, o que foi? Aí ele falou assim, me explica que história é essa que mapa não é território. Aí eu falei para ele, você quer saber? Faz o Practitioner. Eu não vou poder te explicar agora. Nunca mais esqueço disso. E ficou marcado, e realmente, mapa não é território. Né? Quando você entende isso, a tua vida muda completamente. Isso passa muito pelo respeito, né, Diego? Respeito pelo outro. Normalmente, a gente invade muito o outro. A gente quer que o outro pense que nem a gente, que enxergue a vida do jeito que a gente enxerga. Só que cada um tem uma forma de agir, de interpretar o mundo. Sim. Principalmente essa interpretação que a gente dá, que está pautada nos significados. Então, é muito importante isso. Mas fala pra gente, eu sei que você deu continuidade aí. Depois você fez o Águia Real e eu fiquei hoje, né, lembrando que você fez o seu Águia uma semana depois, não foi isso? Foi uma semana. Eu fiz o DL, aí a Renata ela já tinha se inscrevido no Águia, né? E aí ela ia fazer o treinamento e tal, e eu fiz o DL. Quando eu saí do DL, eu falei assim, eu tenho que fazer o Águia junto com você, porque o DL não é aconselhado fazer, né? Não que não possa, mas não é aconselhado fazer em casal. Já o Águia não, Verdade. já é o contrário, já é legal que você faça com um grupo de pessoas que você tem afinidade. Não que seja uma premissa, mas Exato. é legal, né? Como todos os treinamentos é legal. Depois do DL também, a tua turma de DL vira toda amiga, tua pessoal e aí foi, né? Então eu fiz o Águia na semana seguinte, né? Fiquei ligando pra Bugiga, segunda, terça, tava lotado a turma, eu falei, não tem como te encaixar. Falei, me encaixa. Foi naquela turma lotada? Você fez naquela turma cheiona? Foi naquela turma lotada, de 120 pessoas, não foi? Acho que foi 120. Depois caiu para 111, eram 120 e poucas, mas sempre tem alguém que falta, foram 111 pessoas. Salão lotado. E aí a gente fez logo depois. E a gente só não fez o Practitioner logo depois, que era tipo um mês depois, por alguma questão de trabalho minha. Eu tinha alguma coisa que eu não podia, porque o Practitioner são 9 dias, né? Então, 9 dias imerso, né? No paraíso. Então, eu só consegui fazer na outra turma, né? Mas, assim, logo que deu, a gente já fez. Aí depois eu fiz o NV com o Osvaldo. Vocês fizeram tudo junto, né? Vocês fizeram o Águia tudo junto, NV junto, Practitioner junto. A gente procurou fazer sempre tudo junto. Inclusive, o próprio Respire, né, que a gente também fez junto, a gente teve a oportunidade de fazer um antes, só que teve algum problema em relação ao Enzo, né, que o Enzo acho que ficou doente, a gente não tinha com quem deixar o Enzo, e aí o Renato falou, não, faz você sozinho, depois eu faço. Eu falei, não, a gente vai fazer junto. Então, se você não fizer agora, a gente faz ano que vem junto. E fizemos, esperamos um ano, e fizemos com o Osvaldo e com você, né, que foi maravilhoso também, né. Foi. Depois tem história para contar do Respire, né? Tem bastante história para contar. Mas me fala uma coisa, Diego, como é que foi para você, porque o Águia Real é um treinamento muito diferente do DL. E aí eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência, porque no DL você descobre essa potencialidade que existe em você, que até então está lá, né, adormecida. E aí a gente se dá, né, se depara com esse ser humano fantástico, a nossa essência, isso tudo que a gente tem de bom. E no Águia a gente vai colocar isso para funcionar. Então, eu digo muito que o Águia leva a gente para um lado até profissional muito forte, porque ele cria na gente objetivos, metas. Como é que você viu isso? Conta aí pra gente. Então, aí assim, na verdade, quando eu saí do DL, né, então a gente passa aquela semana de fichas caindo, aquilo tudo, e eu já engatei direto em outro treinamento, então assim, já botou para voar legal, né? Eu fui com tudo, né? Já estava de coração aberto total. Então, assim, eu acho que a parte de planejamento, tanto meu quanto de Renata, né, como família e tudo, o Águia foi essencial para a gente traçar objetivos juntos, né? Então, assim, isso acho que foi a principal coisa do Águia. Fora o profissional também, né, que faz você ter muito mais foco nos seus objetivos e tudo mais,
mas a gente conseguiu ali no Águia, a gente conseguiu resolver coisas nossas, né, entre eu e ela, assim, não só entre eu e ela, mas coisas delas que impedia em relação a mim, coisas minhas que impediam em relação a ela, né, coisas pessoais de cada um. A gente conseguiu Olha que resolver. legal. E ali a gente já engatou, já em noivado, casamento e Enzo. Então, que Renata fez o practitioner grávida já. A gente falou, cara, se você não fizer agora, ferrou. Renata foi por poucas semanas. Opa! Calma aí. Calma aí, rapidinho. Sumiu sua imagem aí. Calma aí. 2 segundos. Fica aí. Tá. Foi não? Não voltou. Quer que eu tire e chame você de novo? Foi? Que eu... Opa, voltou. Opa! A luz que faltou aqui. Mas fala aí. Ah, tá. Agora tá ótimo. Ficou até melhor. Ficou mais melhor? claro agora. Pô, tá forte pra caramba. Tá. É porque eu acendi outra luz. Fala aí. Ficou bom. Então, aí você tá falando do Águia, né? Aí foi isso. Aí ali acho que assim, o Águia, o principal ponto do Águia pra gente foi essa questão familiar nossa. Isso não tem a menor dúvida que foi o principal pra gente. Então dali a gente já entrou, na verdade a gente já resolveu casar, não chegamos a ser noivos, né? Já resolvemos casar direto, a gente já estava praticamente morando junto, né? E dali já veio a intenção do Enzo, né, de ter filhos e tal. E aí a gente fez o practitioner. Tá picotando um pouco, eu não sei se tá picotando pro pessoal. Você tá vendo? Deixa eu mudar. Travou, né? Opa. Oi, tá me ouvindo? Oi, agora foi. Foi. Tá escutando? Tá bem? Tô. Tá. Então é isso. A águia é energia pura, né? É potencializar tudo que você tem de melhor potencializa, o que você não tem de melhor também vai potencializar e vai virar as chaves e vai fazer você trilhar, decidir o teu caminho e o águia ele te empurra, né? É impossível você fazer o treinamento, porque como é um treinamento que, como eu disse, questão de... na verdade, a dinâmica do treinamento faz com que você se fortaleça através do grupo que você está fazendo, né? Então, assim, por mais que você queira, vou te dar um exemplo da Renata. A Renata, na primeira dinâmica do Águia, ela falou assim, quero desistir. Porque ela contou isso pra gente aí. Então, é a dinâmica impactante. Eu falei, não, você vai ficar. Então, assim, se eu não tivesse ali, talvez ela não tivesse continuado. E como outras pessoas eu vi que muitas vezes você se depara com, né, obstáculos barreiras muito grandes, tua mesmo, né? Crenças limitantes que você vai quebrando uma atrás da outra. É isso, né? Aí. E eu fiz, por exemplo, com Hélida também, né? Hélida de Renatinho. Ela fez comigo. E eu lembro de uma dinâmica que ela também estava, assim, praticamente querendo desistir, né? Não querendo desistir, mas ao mesmo tempo querendo desistir. E as pessoas falando, você não vai desistir, não vai desistir. E depois da dinâmica, ela agradeceu todo mundo e falou assim, cara, graças a Deus tinha todo mundo aqui, senão eu estava ferrado, não ia conseguir virar a página disso. É muito bom você falar isso, Diego, porque a gente vê o quanto que o nosso inconsciente, ele atrapalha a gente, né? Quantos comportamentos a gente carrega e que a gente nem tem noção. Às vezes a gente carrega um comportamento que vem lá da barriga da mamãe ou da nossa tenridade e que vai atrapalhar a gente em vários ganhos. Aí você passa por um treinamento como é o DL ou como é o Águia Real e você transforma crenças, né? Você expande o seu sistema de crenças para que você veja que tem muito mais possibilidades e que você pode ter realmente, né, uma vida mais plena, uma vida mais feliz. E às vezes a gente vai carregando aquele peso durante anos e anos e anos e não sabe de onde vem. Realmente, às vezes acontece isso, da gente se deparar com uma situação
e ter Sim. vontade, às vezes, de desistir. Isso não acontece só no treinamento, isso acontece Não. na nossa vida dentro de um relacionamento. Às vezes, quantos Sim. relacionamentos a gente, às vezes, desiste e depois a gente se arrepende lá na frente e fala assim, cara, eu não precisava ter feito isso. Só que foram escolhas. Então, eu costumo até dizer isso, a partir do momento que você começa a se autoconhecer, você toma decisões muito mais acertadas. Às vezes uma decisão que não é acertada leva a gente a um resultado que não é bacana, né? Eu vou te falar assim, só vou completar o teu raciocínio, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no INEX em si, né, que a gente já conversou muito sobre isso, né? Eu já tinha feito treinamento de inteligência emocional, eu tinha feito treinamento de vendas, eu já tinha feito alguns treinamentos na minha vida, só que era sempre na parte teórica. Então, assim, você vai deparar com obstáculos que você vai ter que bater de frente, atravessar e tudo mais. Beleza, na teoria é maneiro, mas e aí? Faz na prática. E aí que vem a diferença que eu vejo no INEX, que é o quê? As dinâmicas são sempre explica a teoria e bota para quebrar, entendeu? Porque você vai resolver o teu problema. Ali você vai enfrentar as tuas crenças, ali que você vai botar a mão na massa mesmo. Você não vai aprender para você sair dali no teu dia a dia fazer. Não, você pratica ali. Por isso que, né, deixa de ser a nomenclatura de curso e vira treinamento, né? Porque você realmente treina o que você aprende, né? Então, assim, isso foi o que mais me chamou a atenção, né, de tudo, né, de todos os pontos iniciais, assim, que eu lembro até hoje a Fabi falando e tal, tudo bem, e de repente, assim, vamos lá, afasta as cadeiras e vamos... Assim, como assim? O que a gente vai fazer agora? E, enfim, e aí começou toda a condução dela, que tudo tem um porquê, né? E, enfim, hoje a gente entende, mas na hora é tudo uma novidade, né? E eu acho que, assim, esse é o ponto principal que faz com que as pessoas vejam que é possível a transformação realmente, né? Exatamente. O DL, né, ele tem um nome que é desenvolvimento e liderança. Então, muitas pessoas, às vezes, vão para o treinamento achando que é um treinamento só de liderança. E hoje a gente vê você vê muitos treinamentos aí que são o quê? Liderar tarefas, gerenciamento de tarefas. Agora, gerenciar pessoas é outra parada. E quando você vai para o treinamento, você vai liderar, gerenciar suas próprias emoções. E aí você começa a ver o outro, que foi um pouquinho do que você falou lá atrás, você começou a lidar melhor com os funcionários dentro do seu trabalho. Então isso tudo vai alterando e levando a gente a um resultado, né, bem mais patente. Você começa, o que você falou, a sua base ali, ela estava faltando alguma coisa. E, de repente, você consegue esse equilíbrio no lado pessoal, no lado profissional e no lado emocional. E isso cria um equilíbrio que leva a gente a muito mais resultado. Então, isso é extremamente importante. Mas, vamos lá, você falou um pouquinho, achei bem legal essa estrutura do Águia, que eu não sabia, porque às vezes até as pessoas perguntam, será que vale a pena fazer junto? E você já mostrou aí que vale sim. Não, porque a partir do momento que você fez junto, vocês conseguiram perceber situações dentro da relação de vocês que trouxe, né, um resultado aí que está aí hoje reverberando, né? Que é a vida de vocês, de casal, é o filhote de vocês também. Isso também é muito legal. Agora, você também passou... Antes de eu falar do Respire, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com vendas, porque você lida, dentro da sua área profissional, você lida o tempo inteiro negociando com pessoas. Né? Você negocia lá na sua empresa, você negocia se você está fazendo uma consultoria, ou seja o que for, o tempo inteiro você está ali. E você agora está vivendo esse momento, Diego, de uma forma muito especial, né? Porque você trabalha com eventos, você trabalha com aglomeração. E a gente está vivendo um momento que é o mesmo momento do DL, que não pode haver os treinamentos por conta da aglomeração. Então, como é que está sendo isso tudo para você, para negociar você com você, porque você tem que negociar até com você. Esse é o principal. Né? E também com o outro. Conta pra gente aí. Outro dia teu amigo falou, né, que brincou comigo falando assim, impressionante você. Tá todo ferrado, mas tá tranquilo.
Então, assim, cara, eu falei, não adianta. E até com a Lívia, né, a gente fez uma live, né? E eu falava isso para ela, né? Falava da parte empresarial. É uma realidade, não tem jeito. A gente está no meio de uma pandemia, está tudo fechado. A quarentena é a melhor indicação, pelo menos pela Organização Mundial da Saúde, tudo. E existem dois caminhos. Eu paralisar, né? Pelo medo, pelo pavor, pelo tipo ferrou, ou eu tentar achar uma saída que me gere algum fruto futuro. Pode ser que agora não gere, mas futuramente pode ter certeza que vai gerar. Então, assim, primeira coisa que eu fiz foi... eu caí de cabeça em um monte de treinamento, então estou fazendo treinamento de gestão, estou fazendo treinamento de venda, tudo pela internet, tudo online, né? Estou fazendo treinamento até de trade, de investimento, de banco, né, de bolsa de valores e tudo. Estou fazendo uma série de coisas que eu já tinha vontade, outros estou me especializando, porque assim, para sair de uma pandemia, né, a gente vai ter que estar reestruturado, meus negócios vão ter que estar reestruturados, né? E, enfim, e aí a gente vai trabalhando isso internamente, né? Você vai falar assim, você não tem medo? Você não acha que pode dar ruim? Acho, lógico que eu acho. Tem medo? Lógico que eu tenho medo, né? A gente tem conta para pagar, a gente tem filho para criar, a gente já tem toda uma necessidade financeira. Mas, sim, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é aprimorar nossos conhecimentos e correr atrás de soluções para o nosso negócio. O meu negócio, por exemplo, a gente nunca trabalhou delivery, né? E a gente começou a trabalhar delivery agora, com a pandemia. A gente, em 24 horas, na verdade, em 48 horas, a gente montou um delivery, né? A gente resolveu como seria, motoqueiro, tudo. A gente fez o desenho da logística, vai ser mais ou menos isso. Botamos no iFood, compramos um chip de celular, viramos uma entrega de WhatsApp também. E a gente foi fazendo tudo isso em 48 horas, né? E aí, aí é o que eu falo que é o ponto de vista de cada um, né? Depende dos teus olhos para falar se a situação é boa ou é ruim. Um amigo meu virou e falou assim, se você tivesse o delivery, talvez você não tivesse passando esse aperto todo agora, né? Então, assim, que ruim que você não tinha delivery. Aí eu falei para ele, não. Aí ele, como não? Eu falei, não, sabe por quê? Porque eu não tenho delivery, você foi empresário, sabe do que eu estou falando, eu não tinha delivery e eu não dependia daquela renda. Né? Eu não tinha uma estrutura, montar nada dependendo daquela renda. Então, nesse momento, eu ter o delivery é uma renda a mais para mim. Então, assim, graças a Deus eu não tinha um delivery, porque pior é quem tinha já o delivery 100% bombando e com um salão gigante. Então ele tem um custo dobrado. O salão não se paga hoje. Eu estou falando questão de, até forma de falar de restaurante, né? O salão não se paga. Você pega um restaurante grande em Niterói, né? Eles têm mais 40 funcionários. Tem mais 50 funcionários. Eu tenho 12. Eu vou ficar sem dormir, quem tem que ficar sem dormir é ele. Não que ele tenha que ficar sem dormir, mas assim, eu tô tranquilo. Assim, o meu problema é muito menor do que o dos outros. Se você olhar para o lado, você vai ver que as pessoas estão muito mais complicado. E aí ele tem um salão enorme, com muito funcionário, né? E ainda tem uma outra parte que é o delivery, que é uma outra empresa. Então, assim, o que eu estou fazendo? Estou pegando a minha empresa e estou transformando em delivery. Então, estou aproveitando meus funcionários, estou aproveitando meu aluguel, estou aproveitando tudo. Tá fácil? Não, não tá fácil. Mesmo porque, um exemplo do iFood, ele triplicou a base dele. O iFood tinha 40 mil estabelecimentos no Rio, foi para 140, 150, uma coisa absurda, né? Então, assim, triplicou, quadriplicou a quantidade. Então, assim, é difícil você se posicionar. Só que a gente tem clientela, então, assim, vamos correr atrás dessas pessoas, vamos fazer um trabalho. Na parte de eventos, por exemplo, veio a onda da live, né? Tudo é live, né? De artista e tal, né? Aí eu fiquei pensando, eu com um sócio meu, o Vitinho, que é o sócio meu lá de Friburgo, e o Carlinhos, que é meu sócio aqui em Niterói, a gente ficou pensando, falou assim, cara, vamos fazer uma live para revelar artista, entendeu? Por que a gente não faz uma live para revelar artista? E aí a gente vai para uma cidade, faz uma live, né? E a gente apresenta os artistas daquela cidade para o mundo, porque você não apresenta para a cidade, você apresenta para o mundo. E aí, uma ideia legal e tal, mandamos para a Brahma, Circuito Brahma aprovou. Entendeu? Aí virou Circuito Brahma, quer dizer, a gente está fazendo um projeto que é o mesmo projeto que patrocina a Marília Mendonça, tudo. Acho que não com os valores e tudo mais.
Mas se eu ficasse parado falando assim, bom, vou esperar a pandemia passar para a gente poder aglomerar pessoas de novo, entendeu? Eu ia estar aqui, vendo Netflix, entendeu? E uma coisa assim, não que eu não tenha visto Netflix, mas muito menos que outras pessoas. Eu vejo as pessoas vendo Netflix hoje, tipo, esse filme, esse, dando um monte de conselho. Eu falei, gente, de onde vocês estão arrumando tanto tempo? Pai, em quarentena. Eu falei, caramba, mas eu na quarentena, eu e Renata, a gente fica aqui, ó. Você vai ficar com elas de manhã, eu fico à tarde porque eu tenho curso, eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Então, assim, estamos fazendo, estamos trabalhando. Aí outra coisa que a gente fez legal também, aí assim, a gente vai descobrindo que a PNL está em tudo, né? Aí eu descobri um curso de engenharia de cardápio com neurociência. Olha. Então, assim, cara, o que o cara fez? Ele foi, sabe, ele era formado em PNL, ele estudou os gatilhos mentais, ele adaptou para o cardápio, ele tem um restaurante, aplicou, viu que dava certo, montou o curso e vende essa ideia. Entendeu? E aí eu peguei essa ideia, como também tenho, estou aprimorando, adequando para a minha realidade. E eu vou te dizer que hoje eu já fiz uma mudança no cardápio meu online, né, de uma estratégia, e para tentar ver se aquilo funcionava para vender um produto nosso, que era um produto que eu tenho certeza que quem comer vai querer comer de novo. E a gente vendeu hoje, já vendemos mais de 15, um produto que ontem a gente vendeu 1. Olha. Entendeu? Então, assim, realmente funciona, realmente existe estratégia. Agora, eu poderia simplesmente entrar no iFood, botar um monte de coisa lá, sentar, botar minha máscara, sentar no restaurante e ficar esperando as pessoas pedirem. Entendeu? E eu falei, não, mas peraí, por que as pessoas pedem no lugar X e não pedem no Y? E aí a gente vai vendo, né, a comunicação dos pacotes, tudo isso. Então, assim, eu estou falando tudo isso para vocês terem ideia que no dia a dia, né, a PNL em si, se você vê PNL em tudo. Entendeu? Até quando você lidar com o seu cachorro, você aplica PNL. É verdade. A gente tem falado muito aqui sobre essa estrutura do você se perguntar, analisar, Sim. Porque você está com uma situação, mas por que eu não estou vendendo? Por trás desse porquê, tem alguma coisa que você acredita, uma crença. Então, será que essa crença é uma verdade? Será que eu não posso transformar isso? Como você falou, por que o outro vende e eu não vendo? Né? Tem alguma coisa aí. Então, você começa a abrir uma visão para soluções que, às vezes, até então você não via. Eu digo que a gente está criando novos hábitos, novos padrões, novos comportamentos, novas crenças, em cima dessa situação que a gente está vivendo. Por quê? A gente não tinha muito tempo para parar. Ou melhor, a gente não tinha um hábito de parar e refletir. A gente ia agindo igual um trator. Só que a pandemia, ela está fazendo com que a gente se olhe mais. Assim como você falou, que a gente também está estudando mais. Quando você estudou uma coisa que não era da sua rotina, ali já virou uma chave. Você já teve um aprendizado e você já abriu sua visão para outras situações. Talvez em cima daquilo ali, você já tenha uma nova ideia e até invente alguma coisa. Sim, porque é a oportunidade da gente criar, né? É a oportunidade da gente criar. Com certeza, com certeza. É o momento de você aproveitar a situação adversa para aprimorar, não tem jeito. E o delivery é uma coisa que a gente estava há um ano para tirar do papel, vamos fazer. Aí, como o negócio não dependia daquilo ali para sobreviver, mal ou bem ele faturava, ele lucrava, o bar tem sempre teve uma gestão muito boa, né? Então, assim, a gente meio que se acomodou, meio que ficou na zona de conforto. Né? Eu trabalhando nos eventos, viajando direto, correndo atrás dos eventos, porque te consome bastante tempo, e o bar, como já funcionava, deixa ele andar sozinho, entendeu? E aí chegou a pandemia para nos arrebentar, né? Mas então arrebentar de um lado e do outro não. E outra coisa agora que você estava falando, eu pensei o seguinte, deixa eu tirar esse texto daqui, que tá bem no seu rosto, eu não estou te vendo, peraí. Apareceu. Eu acredito que esse nome agora, zona de conforto, é uma coisa que vai fazer mais parte da nossa rotina, mas não de uma forma inconsciente, de uma forma consciente agora. Será que eu não estou numa zona de conforto? Será que eu não me acomodei? Porque hoje a gente já está vivendo um momento, independente da pandemia, né, Diego, de se movimentar. Se você fizer uma coisa e daqui a pouquinho você não procurar algo para melhorar aquilo,
daqui a pouquinho você está sendo engolido. Então hoje a vida, o mundo está exigindo da gente, está criando o tempo inteiro. Sim, não. Né? Agregando algum valor. Né? Você vai, poxa, o outro vende esse produto que eu vendo, mas será que eu posso fazer algo um pouquinho melhor? Né? Então a gente está buscando essa qualidade. Então, aí é uma brincadeira que eu falo às vezes que no caso da inovação, né, dos negócios, é igual ao futebol de criança de 5 anos, sabe? Que você joga a bola, uma chega primeiro e depois vem todas correndo junto e todo mundo pega a mesma bola. É isso, entendeu? Por que é? Você está aqui nesse ponto, aí você descobre um negócio e você veio para cá. Essa galera aqui vai ver todo mundo atrás de você. Daqui a pouco tá todo mundo igual, fazendo igual. Então aí você tem que descobrir outro ponto e aí vai. Exatamente. Entendeu? Então o grande lance é você tá olhando para o futuro, né? Se conectando com pessoas que enxergam além de você, porque às vezes você não tem essa capacidade, você pode ter a capacidade, mas você enxergar para frente também é um trabalho que você faz, que você aprende a enxergar para frente, aprende a avaliar um monte de variáveis para você conseguir olhar um pouco mais à frente que os demais. Não é uma coisa, o pessoal fala, é um dom. Não é dom, tudo é estudo, tudo é trabalho. Tá me ouvindo ou não? Tô, agora eu tô. Conseguiu completar o raciocínio? Conseguiu. Deu uma travadinha, mas voltou. Entendeu? Então, assim, você, lógico, você tem que olhar para o lado, tem que olhar para ver quem está na tua frente, você tem que entender por que aquela pessoa consegue chegar naquele objetivo. Aí é a tal da modelagem, né? Aí você vai lá, exatamente modela, isso. Eu ia falar modela, exatamente isso. Você modela. E aí você corre atrás. Quando você chega, que você está pau a pau, aí você vai falar assim, beleza, agora o que eu vou fazer para ficar na frente? Entendeu? E é isso, o mundo do negócio é isso, é inovação o tempo todo. Inovação que eu digo não é inovação tecnológica, é inovação de habilidades, de técnicas, de formas de vender. E você vê, a PNL foi desenvolvida na década de 70 exatamente em cima desse propósito. Se alguém pode fazer algo com excelência, o outro também pode. Basta que a gente modele. Hoje isso já está muito, né, difundido. As pessoas sabem que se alguém faz algo, eu posso olhar, ver como aquela pessoa faz, modelar e repetir o processo. Então todo mundo é capaz. É o que eu tenho falado até da live. Se a gente conseguiu evoluir, se a gente conseguiu crescer, e hoje a gente está tendo uma vida com mais qualidade, esse outro que está vendo a gente aí também, que de repente não passou pelo processo da PNL, pode também alcançar seus objetivos. Claro. Agora, é claro que a gente tem que destravar algumas coisinhas que, de repente, limitam a gente. Ontem, na live com o Pedro falou uma coisa fundamental aqui, que ele é coach, mas mesmo sendo coach, ele não conseguia, às vezes, expandir. Ele tinha uma limitação que ele não sabia de onde vinha. E aquilo incomodava demais ele. E aí, quando ele fez o DL, ele percebeu que aquilo destravou e ele começou a buscar muito mais. Foi onde ele pegou e foi trabalhar na empresa, né, que é dele hoje, junto com os pais dele lá, com a mãe dele. E aquilo começou a ganhar uma dimensão muito maior, porque antigamente ele pensava o quê? Se eu tiver o suficiente, tá bom. E isso também é uma crença. Isso também está ligado, né, a uma estrutura. Agora, o que ele falou? Dali ele percebeu que ele precisava de algo mais. Então, mesmo que a gente tenha uma estrutura e um objetivo para atingir, eu também tenho meus comportamentos que podem não me deixar alcançar o que eu quero. Então, a PNL traz isso para a gente. Ela mostra que a gente pode transformar esses padrões e alcançar as nossas metas, sim, nossos objetivos, modelar e ir atrás. E o céu é o limite, né? Sim, o que eu quero, eu posso conseguir. Basta que eu tenha realmente esse desafio, essa vontade, eu acredite, queira e vai embora. O que me diz que eu não posso ter? Onde está esse limite? Está em mim. Né? Mas é isso. E aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho lá da outra experiência, que foi o Respire? Você tem uma historinha para contar bacana aí. Tem bastante história para contar, né? Em relação ao Respire. Quanto tempo a gente tem? Tô sem noção nenhuma. Nós temos 16 minutos. Ainda tem 16 minutos para acabar? Ih, caramba. Então não vai dar tempo. Vou fazer outra. Em relação ao Respire, né? Eu fiz agora, foi o último final de semana antes de decretar a quarentena, né?
Foi, eu digo que a gente foi beneficiado com o Respire, né? Foi. Que a gente saiu dali numa... E, bom, o Respire me fez enxergar uma série de coisas, né? E uma das coisas principais que o Respire me fez enxergar é que quando algumas pessoas sabem, né, que do DL, que conviveram comigo, eu quando tive 1 ano e 2 meses, eu tive uma meningite, né? E eu fiquei 5 dias em coma, foi uma coisa, né, terrível para a família. Eu não tinha consciência do que estava acontecendo, né? Não lembrava nada. E quando, depois de 5 dias em coma, depois de melhorar e tudo, ser um milagre da natureza, aquela coisa toda, né? Eu fui criado, né, em cima de que, tipo, pô, você é forte, você é saudável, você conseguiu combater, nada te derruba, aquilo tudo, que foi muito bom para mim sempre. Sempre foi excelente e tudo mais. E graças a Deus eu tive todo esse, tanto da minha mãe quanto do meu pai, né, tive esse ensinamento, essa criação dessas crenças, né? Eles foram botando isso na minha cabeça. Crenças possibilitadoras, né? Exatamente. Enfim, e para mim aquilo ali é tipo, 1 ano e 2 meses, não lembro de nada, e tá bom. E venci, beleza. E aí, tanto no DL, quanto no Águia, quanto no Respire, né, eu tive acesso a situações com 1 ano e 2 meses, entendeu? E aí ali eu descobri um monte de coisa que eu achava que eu só tinha crença possibilitadora, mas eu tinha um monte de crença limitante, em cima da mesma situação. Então, assim, foi construído um cenário que é um cenário verdadeiro, mas eu ali, na cama, com a doença e tudo, eu pensava diferente das pessoas que estavam, eu tinha uma visão diferente das pessoas, ainda mais que eu tinha 1 ano e 2 meses, né? E aí veio um incrível da história, que falou assim, que quem não fez o DL ou quem não fez nenhum tipo desse treinamento, eu falei assim, ele tá louco, né? Com 1 ano e 2 meses ele teve acesso. Tá? E aí, me explica como é isso. Eu falei, cara, não dá para explicar. É só fazendo os treinamentos que você vai entender. Então, assim, eu tive acesso total, sabe? Eu tenho as cenas na minha cabeça, eu tenho as situações, eu tenho tudo. E aí, ali eu consegui descobrir uma série de coisas minhas, né? Inclusive, a gente até conversou logo depois do Respire, a aceitação do não, né? Eu sempre tive um bloqueio muito grande. Falar não para mim, isso é bom, por um lado, né? Porque assim, falar não, você não vai conseguir, isso me faz falar, por que eu não vou conseguir? Lógico que eu vou conseguir. E correr atrás. Só que às vezes o não é de não vai conseguir, de tipo, não, você não pode fazer, né? E realmente você não pode fazer. E aí, esse não me machucava muito, né? E eu descobri que esse não foi criado, esse sentimento de dor, de raiva do não, foi criado nesse momento, né? Então, assim, eu estou tentando não falar muito para as pessoas para eu não passar a minha visão, os meus filtros, né? Não passar, porque senão eu posso estragar o futuro tremendo de alguém. Mas se você fosse explicar assim, o resultado negativo que isso trazia para você, e hoje o resultado que traz, você tendo destravado, você consegue explicar isso? Na verdade, não, então, a explicação o principal é a do não, né? Então, assim, o não para mim gerava muita raiva. E eu descobri por que o não gerava muita raiva, né? Sim, eu posso até contar o porquê, porque isso não tem nada a ver com o treinamento, né? Quem não fez e não fez nada vai me tirar para maluco, mas eu falo também. Eu, quando eu tive 1 ano e 2 meses que eu tive a doença, né? Eu fiquei internado e eles me botaram como induzido, né? Então, assim, eu não tenho certeza. De Niterói eu tenho quase certeza, mas eu fui uma das primeiras crianças a ser submetida a um coma induzido, né? Foi em 1983, né? Então, assim, tempo pra caramba. A meningite, ela nem tinha as classificações que tinha hoje, né? E eu não podia passar de 38 de febre. Se eu passasse de 38 de febre, eu entrava em convulsão, né? Então, assim, respiro
porque me lembra na hora do treinamento, não é nem a situação lá atrás, me lembra na hora do treinamento. Então, o que aconteceu? Quando eu entrava em convulsão, como eu entrava em convulsão, os médicos botavam um saco de gelo em cima de mim. Né? Eu ficava com um saco de gelo em cima para minha temperatura não passar de 38. Né? E eu não podia me mexer. Né? Nossa. E era terrível, né? Porque assim, imagina você... Imagina uma criança. E eu ficava quietinho, sabe? E aí eu lembro de coisas, né? Que eu fui lembrar agora, né? Velho já, né? Que eu fui me lembrar. Mas, velho, com 38 anos. Mas assim, os meus pais diziam que era incrível. Até o meu médico dizia, incrível, ele fica quietinho, tal, não sei o que, enfim. E o não poder me mexer que era o problema, entendeu? Então, assim, o meu problema era não poder me mexer. E aquele não ali me dava Criou raiva, em você. eu queria me mexer. Olha que interessante, hein? E o mais incrível do Respire, que eu senti o frio, eu senti a dor, eu senti tudo dentro do treinamento, exatamente como era aquilo ali. Se falasse, mas quem você pode ter certeza que é? Eu tenho certeza que é. Mas, não, é uma coisa que você inventou. Pô, caiu de novo, né? botou a luz. Tá caindo a luz toda hora aqui. Calma aí. Deixa eu... Vê se vai agora. Foi? Foi. Tá. Então, assim, é exatamente o que aconteceu? Não sei, eu posso ter criado isso, uma história, uma parte da história na minha cabeça, pela influência do que as pessoas contavam. Beleza, pode. Mas, independente disso, aquilo ali é aquela famosa frase de quando você conta mentira várias vezes, a mentira torna-se uma verdade. Então, assim, e é verdade, porque se você repetir aquilo ali várias vezes para a tua mente, aquilo ali vai se tornar uma verdade. Então, para mim, aquilo tudo era uma verdade. E aí eu não interessa se é verdade ou é mentira. Você acreditou naquilo. Se você acreditou, exatamente, é o significado que você deu. Então você tem que se libertar disso. Exatamente. E aí foi aonde foi a virada de chave, que eu entendi o porquê da raiva do não. E aí quando você entende o porquê, parece que assim, uma retrospectiva na tua vida de todas as situações assim, em questões de segundos, né? E que você vai dizendo assim, caramba, nessa situação, caramba, fiquei com raiva, não era para ter ficado por isso. E você vai revendo tudo, né? É muito engraçado, é difícil explicar, porque é até difícil de acreditar quando você está fazendo, então assim, mas te transforma. E aí eu entendi o porquê da raiva do não, né? E aí eu consegui, logo saindo dali, eu consegui administrar o não que eu recebia, interpretar, né, na verdade, não administrar, mas interpretar de que forma o não era aceito naquele momento, entendeu? Se eu tinha que respeitar realmente que aquele não é não, e vamos ficar tranquilo. O não já não te incomodava daquela forma, né? Não me incomodava daquela forma. Porque o grande lance comigo, e que eu demorei muito tempo para perceber isso, e eu só fui perceber quando eu comecei a estudar a PNL, é porque eu nem percebia que me dava raiva assim. Eu simplesmente sentia e passava por cima. Eu sentia e passava por cima, sentia e passava por cima. Só que às vezes o não era cabível. Era melhor que fosse não para mim. Entendeu? E mesmo assim eu não aceitava, eu passava por cima do não. Né? Por quê? Porque não tinha um limite, né? Não tinha um equilíbrio. Não tinha limite. Não tinha um equilíbrio. Não tinha equilíbrio. Então, assim, a Lívia está falando, né, do Gestalt. Exatamente. Entendeu? Então, assim, foi guardado lá, né, numa situação que eu aprendi que era necessária, né? Eu podia ter tudo, só que eu não podia me mexer. Eu podia ter raiva, eu podia ter dor, eu podia ter tudo. Mas eu não podia me mexer. Então, assim, foi uma situação criada por uma necessidade e eu repeti aquele padrão ao longo da vida sem ter a menor necessidade na maioria das vezes. Tinha uma intenção positiva, que era te proteger de alguma forma,
Só que depois, com o tempo, aquilo deixa de ser protetor e passa a te atrapalhar. Deixa de ser uma crença de possibilidade e se transforma numa crença limitante. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que essa foi a maior transformação do respiro para mim, né? E o mais engraçado que foi na primeira dinâmica, não foi? Na primeira ou na segunda dinâmica do respiro? Eu acho que foi na primeira ou na segunda, eu não lembro. Eu sei que eu podia ter ido embora naquele momento ali do respiro e que ele já tinha valido todo o investimento que eu tinha feito da PNL na minha vida. Você vê, né? Diego, a gente tem 5 minutos para você passar uma mensagem aí, agradecer ou falar alguma coisa que você queira falar aí com relação ao que a gente está conversando. E depois a gente vai terminar esse papo gostoso aí, esse papo cheio de conhecimento. Só deixa um minutinho para mim. Só deixando um minutinho, tá bom. Eu acho que eu falei tanto que eu não tenho nem tanto mais de falar. Senão deixa uma mensagem aí dessa... Eu acho que vale a pena uma mensagem com relação a esse momento, né, que a gente está vivendo da quarentena. Como é que você tá? O que você traz de mensagem, de recurso? O que você pode passar aí para a galera? O que eu recomendo para as pessoas, primeiro, lógico, fiquem em casa. Acho que isso é essencial dentro do possível, né? Mas tentar trabalhar mais a sua cabeça, tentar trabalhar mais as suas crenças, né? Tanto as possibilitadoras quanto as limitantes, né? Tentar enxergar as possibilidades que esse momento está trazendo para a gente, né? Porque possibilidade tem um monte, né? Um monte de oportunidades estão sendo criadas, né? Então, assim, o mundo está em transformação, né? E uma coisa que eu vou falar, que o outro dia eu fiz uma live com o Nelson e a gente falou, né? Porque todo mundo fala muito hoje, assim, o mundo mudou. O mundo mudou, o mundo não vai ser mais o mesmo, o mundo mudou, o mundo não vai ser mais o mesmo. Então, assim, o que eu pergunto, a minha pergunta, na verdade, não é o que mudou no mundo, é o que mudou em você. O que você está fazendo para esse mundo mudar? O que você está fazendo para o teu mundo mudar e para o mundo fora, né, no mundo exterior mudar? Eu acho que essa é a principal coisa, porque o mundo mudar, isso sem dúvida nenhuma, né, sem a menor sombra de dúvida, ele mudou, ele não vai ser mais o mesmo, né, tanto na parte profissional quanto na parte familiar, quanto na parte, as pessoas vão se separar muito. Mas, cara, será que não era o momento de separar? Ele só deu o start. Será que você queria continuar infeliz mais tempo? Aí a quarentena fez com que tivesse uma convivência e você descobrisse que você é casado e que tinha uma série de necessidades. Então, assim, de todas as situações, por mais adversas que elas sejam, por mais ruins que você pode, né, aceitar isso, vamos dizer assim, eu acho que tem oportunidades boas para a gente tirar, entendeu? Só que isso vai depender da gente. Então, assim, existem as pessoas na quarentena que estão sentadas vendo Netflix, esperando a vida me levar, entendeu? E existem as pessoas que estão correndo atrás, e não estou falando só da parte profissional, não, estou falando de tudo, né? No meu caso, por exemplo, uma das coisas que veio como bom, que eu falei que é um, entre aspas, um problema para mim e para a Renata, que a gente tem que se organizar melhor, mas eu estou tendo a convivência com o Enzo que a gente não estava tendo nos últimos meses, porque o Enzo ficava na creche muito tempo, a gente trabalhando, correndo atrás, tal, não sei o quê. E o Enzo saiu da creche, porque fechou, ele não volta mais esse ano, não existe possibilidade dele voltar, porque ele faz parte do grupo de risco, e a gente está acompanhando o desenvolvimento dele muito mais próximo. Então, assim, é ruim, por um lado, tá tudo parado, mas tem os lados bons, e você tem que aproveitar. Com certeza. Entendeu? Tem que aproveitar esse momento. Acho que é isso, a principal mensagem que eu posso passar para as pessoas, né? Não travar por causa do desespero. Né? É isso aí. Diego, obrigado mesmo, foi ótimo o nosso bate-papo. Bom, pessoal, amanhã nós vamos estar aqui com a Natália Salerno, uma querida também. E eu deixei lá, hoje de manhã, eu postei lá no Instagram, falando um pouquinho do DL. Porque a gente fala tanto de DL aqui, mas as pessoas nem sabem o que é. Vamos lá, curte, fala com as pessoas, que tem várias pessoas que querem saber o que é o DL e a gente acaba deixando de falar.
Então, que bom que vocês estão aqui. Agradeço a presença de todo mundo. Beijo grande. Vamos bater uma foto, né, Diego? Rápido aqui. Pode. Isso eu quero falar uma coisa depois. Fala aí. Fala rapidinho. Só um recadinho. Na terça-feira, eu e seu genro maravilhoso, Carlos Bugica, vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live às 6 horas.